Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aqui para o Fernando Tavares, ele escreveu aqui no canal. Assista às aulas todos os dias. Sou da ala Itaúna. Conheci o canal através da irmã Geralda Rezende e tenho aprendido muito. Até amanhã. A Geralda Rezende sempre está indicando aí, as pessoas falam, quem me indicou foi a Geralda Rezende. Um forte abraço para a Geralda Rezende, que encomendou o canal aqui, né? E também para o Fernando Tavares, que está acompanhando agora todos os dias a mensagem aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço para vocês. Também uma das mensagens aqui, ontem eu estava compartilhando Ezequiel, capítulo 3, e a Yara Cristina compartilhou um vídeo, tá bom? Do Atalaia, porque em Ezequiel 3 fala sobre o Atalaia. Então ela colocou um videozinho curto ali nos comentários. Eu vou pegar o link desse vídeo e vou colocar também no topo dos comentários aqui no YouTube, tá bom? Para que todos possam assistir esse videozinho que é muito interessante, que ensina mais sobre o Atalaia. Por que eu vou colocar esse vídeo hoje também? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Ezequiel capítulo 33. E o capítulo 33 de Ezequiel também começa falando sobre essa Atalaia, então dá pra gente falar um pouquinho. Gratidão, Yara Cristina, eu sempre chamo ela de minha filha do coração, por colocar o vídeo aí e sempre estar ajudando com a mensagem, tá bom? Um forte abraço para você. Vamos aqui então em Ezequiel capítulo 33, fazendo um resumo aqui, tá falando do Atalaia. Como você se sente, né? Sabendo que a função do Atalaia ali é vigiar, tomar conta, né? Principalmente quando tinha os camponeses ali, né? Os agricultores plantando ou colhendo. Quando ele tocava, né, a corneta avisando ali que havia perigo, todos se refugiavam dentro da cidade. Então a Atalaia tinha a função de ajudar a alertar as pessoas para elas se protegerem, tá bom? Ou quando eles estavam dormindo à noite, né? Você dormia muito mais tranquilo dentro de uma cidade, sabendo que tinha ali um Atalaia confiável, alguém que você confia ali para olhar a cidade, né? Em Salmos 127 diz o seguinte, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sentinela e Atalaia é a mesma função, né? Então, o nosso Atalaia tem que ser Deus, Deus que nos vigia, tá bom? E Deus, ele utiliza de instrumento na mão dele, líderes, pessoas para nos ajudar. E nós também somos Atalaia na vida de outras pessoas. Nós somos, temos aí, como é que é o nome? Professoras visitantes era antes, ministradoras e ministradores que ministram as pessoas. Nós somos atalaias para ajudar essas pessoas também a ficarem no caminho do Senhor. Então nós temos que ser esse atalaia. Aqui, no caso, Ezequiel foi chamado como atalaia, mas ele está falando da gente como atalaia também, sobre vigiar e avisar o povo das coisas que está acontecendo aqui, tá bom? Então ele dá esse exemplo aqui. A gente tem atalaia, né, vigia até mesmo em alto mar, né? Quando um barco pequeno ali ele vai pescar em alto mar, um barco de médio porte, à noite ali tem que ter alguém vigiando, não pode todo mundo dormir. Porque eles estão na rota de grandes navios. Então, à noite, um navio não vai enxergar um outro navio menor. Então, eles têm que ficar atento ali, né, quem estiver vigiando, porque se vier um navio ali, não vai ver eles e vai passar por cima, vai afundar todo mundo ali. Então, tem que ter também um atalaia, né, um vigia ali em alto mar também. Então, essa é a função de um vigia, tá bom? Vamos lá, então aqui falou sobre o atalaia. Estou resumindo aqui o capítulo 33, o versículo 17 aqui, né, de Ezequiel capítulo 33, o versículo 17 fala o povo dizendo que o caminho do Senhor não é justo, né, não é reto, né? Eles dizem assim, ó, ainda dizem os filhos de teu povo, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Então as pessoas, quando estão afastado do caminho do Senhor, acha que o caminho de Deus não é certo, né? Acha que seguir a religião, seguir os mandamentos de Deus está privando ela, ou que aqueles mandamentos não servem mais hoje em dia. Então acaba achando que está ultrapassado os mandamentos de Deus, mas é o caminho da pessoa que tá torto, não é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é estreito e apertado, ele não muda, tá bom? Tanto que aqui no final, eles falam também que não é certo isso
Porque aqui o que está acontecendo? Ezequiel está dando o exemplo do atalaia. Quando o atalaia não avisava que havia perigo e alguém morria, e o atalaia não avisou do perigo, era requerido ali a morte do atalaia, né, porque ele não cumpriu o seu dever. E aqui Ezequiel ele faz esse comparativo de que nós devemos alertar o nosso próximo. Todo aquele que é alertado deve alertar o seu próximo com referência ao evangelho. Então, quando a pessoa não avisa o ímpio do mau caminho que ele está seguindo ali, o Senhor também requer da mão desse que não avisou, né, ele requer um castigo ali, ou seja, essa pessoa está em pecado porque ela não cumpriu o dever dela de pregar o evangelho ali, de avisar a pessoa do mau caminho que ela estava. Né? E aqui eles estavam falando que não era certo isso, tá bom? Mas o Senhor lhe age dessa maneira aqui. Bom, nós temos que cumprir o nosso dever. Agora, conforme o Senhor fala, se eles ouvirem ou não, aí é com eles, mas nós temos que falar, tá bom? Então, nós somos esse atalaia, nós somos atalaia da seguinte maneira, nós somos ministradores e ministradoras, nós cuidamos dos nossos irmãos. É tu o guardador de teu irmão? Sim, você tem que vigiar o seu irmão aí. Né? Como que eu sou um atalaia na minha casa? Por exemplo, hoje eu já chamei, né, minha família para ler as escrituras junto. Isso é chamar, reunir, tocar a trombeta, vamos ler. Então isso é proteger a família. Devemos ser atalaias dentro do nosso lar também. Eu gostei muito aqui em Ezequiel capítulo 33, o versículo 22, porque aqui Ezequiel ele faz uma profecia. E aí depois ele faz uma profecia aqui, para ser mais específico, sobre a destruição de Jerusalém. Olha, Jerusalém foi atacada, o templo foi destruído, né? E eles estavam a muitos quilômetros longe, eles estavam lá na Babilônia junto com os exilados, e ele estava muito distante, né? E não tinha como ele saber, a não ser que fosse por revelação. E aí, quando a espada vinha sobre Jerusalém ali, e estavam destruindo o templo, tudo, algumas pessoas fugiam, né, da espada ali, escapavam e ia, né, buscar refúgio em algum lugar e ia lá para junto dos exilados. Ele sabia que tinha os judeus lá na Babilônia, então eles se juntavam a esses judeus. E aí eles chegavam lá e contavam o que havia acontecido. E isso deu crédito, né, a Ezequias, né, porque Ezequiel, desculpa, ao profeta Ezequiel. Por quê? Porque eles viram, nossa, se realmente se cumpriu, o profeta falou e isso cumpriu. Observe só o versículo 22 aqui, ó, diz assim, ó, ora, a mão do Senhor estivera sobre mim. Pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Então, antes daquele que escapou viesse até Babilônia contar o que aconteceu lá em Jerusalém, Ezequiel, ele contou tudo o que houve ali. Né? Lembrando que naquela época não tinha o WhatsApp, a tecnologia que nós temos hoje. Né? Hoje, pelo Zoom, a gente faz reunião aí, reuniões familiares, reunião de ler as escrituras juntos, né? Instantaneamente, né? Tem o meu amigo Sérgio no Japão, vem outro, a gente tudo na mesma sala ali no Zoom, comunicação instantânea, a quilômetros e quilômetros, do outro lado do mundo ali, a gente consegue se comunicar online ali, né? Na mesma hora. Mas aqui nessa época, né? O que acontece? Da Babilônia até chegar em Jerusalém ali são 108 dias, tá bom? Isso está lá em Esdras, capítulo 7, versículo 9. São 108 dias, 3 meses e pouco ali de viagem, né? Então, olha só como Deus revelava ali. E eles ficavam de boca aberta, porque quando isso aconteceu e se concretizava, eles viam, nossa, realmente Ezequiel ele é um profeta de Deus. E muitos começaram a dar atenção à palavra dele aqui, tá bom? Eu gostei também do versículo 24. Vamos ler aqui o versículo 24. Versículo 24 diz assim: Filho do homem, os moradores deste lugar, desertos da terra de Israel, falando, dizendo: Abraão era um só e possui essa terra, porém nós somos muito. A esta terra foi nos dada em possessão. Aqui eles estão dizendo, né, que a terra era deles, né? Isso é o povo de Jerusalém. A terra era deles porque foi dada por Abraão. Então eles estavam ali falando, então a gente tem direito a essas terras aqui, né? Só que eles se esqueceram de uma coisa, que quando Abraão recebeu essa terra foi sobre convênio. Ele deveria guardar esses convênios quando entrasse na terra.
Não é, é meu, eu posso fazer o que quiser dentro da terra, né? Eles contaminaram essa terra. Aqui no versículo 25, versículo 26 aqui, Ezequiel ele vai contando quais são os pecados que eles estavam cometendo contra o Senhor. E por isso o Senhor não protegeu eles nessa terra, né? E aqui inclusive diz que eles confiavam, né, na própria espada deles, né? O versículo 26 diz assim, ó: e estribais sobre vossas espadas e cometeis abominação. Ou seja, eles estavam confiando na própria... nós somos muito. Abraão era um só, mas a gente é muito. A gente pode ser forte e lutar contra o povo, e não resistiram, né? A Babilônia não resistiram ali os que vieram atacar ele. Então a gente não pode confiar na nossa própria força, ou seja, na própria espada, né? A gente tem que confiar em Deus, no Senhor, tá bom? Então não dá para confiar em nós mesmos e agora eu posso fazer qualquer tipo de abominação ou pecado. Não, aí a gente fica sem proteção, tá bom? Então gostei desses versículos aqui. Para finalizar aqui a mensagem, eu vou compartilhar o versículo 30, 31 e 32. Aqui diz o seguinte, né? Aqui estão falando da aprovação que o povo tinha sobre Ezequiel, né? Conforme eu falei, a palavra do Senhor se cumpria na boca de Ezequiel, então todos começaram a observar Ezequiel e ouvir, dar mais atenção a ele. Ele se tornou uma pessoa popular, na verdade. Todos começaram a dar crédito na pregação dele, daqueles que estavam exilados lá na Babilônia, tá bom? Então o versículo 30 aqui diz o seguinte: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto às paredes, às portas das casas, e falam um com os outros, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Então eles acreditavam que realmente Ezequiel, ele era um profeta de Deus, tá bom? Então eles falavam: vamos lá ouvir o que o Senhor tem a falar por meio de Ezequiel. Então eles se reuniam para ir lá ouvir. E isso é lindo, né? Porque agora eles sabiam que realmente ele era um profeta de Deus. Porém, observe só o que acontecia nos outros versículos aqui, ó. O versículo 31 diz: e eles vêm a ti, como o povo costumava vir. Então era muitas vezes que eles vinham, né, a Ezequiel ali. E se assentavam diante de ti, com o seu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem à obra. Antes lisonjeia com a sua boca, porém o seu coração segue as suas avarezas. Aqui é bem negativo esse versículo 31, porque diz que eles sentavam-se para ouvir Ezequiel ali, porém eles gostavam de ouvir, mas eles não praticavam as obras que eles ouviam, não se arrependiam, continuava na avareza, nos erros dele, mas eles gostavam de ouvir. Será que tem alguém assim hoje? Que gosta de ir na igreja, de cultuar a Deus, de estar lá, cantar, bater palma para Jesus, mas quando sai de lá não guarda os mandamentos de Deus? Será que nós mesmos somos assim? Olha só que interessante, para finalizar aqui, o versículo 32. O versículo 32 diz assim: eis que tu lhe és como uma canção de amores. Olha só, as palavras de Ezequiel eram para eles como uma canção de amor. Eles gostavam muito de ouvir Ezequiel, a pregação dele era muito boa, né? Olha só, vou finalizar o versículo 32. Eis que lhe era como uma canção de amores, de que tem voz suave e bem tanges, porque ouve as suas palavras, mas não a põe em obras, né? Então eles ouviam, mas não praticavam essas palavras, né? Não colocavam em prática. E aí eu peguei outra escritura aqui, que é Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, né? Enganando-vos a vós mesmos. A pessoa pensa que praticando a religiosidade vai ser salva, só de ir lá tomar o sacramento, estar no domingo, todo domingo na igreja, ou cultuar a Deus outro dia da semana. Isso é suficiente? É só ir lá e bater palma para Jesus, voltar para casa e não ter compromisso durante a semana em guardar os mandamentos de Deus? A pessoa está se enganando, conforme Tiago diz aqui, né? Tiago, ele diz: sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte. Não é para ir lá só ouvir a palavra.
absorver para dentro de você, você vai ficar o quê? Vai ficar obeso, né? Vai ficar obeso da palavra, cheio de conhecimento da palavra, mas você não pratica, vai estar vazio, fraco na obra. Então a obra tem que andar com aquilo que você aprendeu nas escrituras, na palavra, na pregação e assim por diante, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Lembram que Jesus Cristo, né, ele condenou aquela figueira que parecia, ela estava cheia de flores, então ela aparentava ter frutos, mas quando ele chegou lá, ela não tinha fruto nenhum. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou instantaneamente ali e morreu. Isso era um símbolo dos religiosos na época de Jesus, porque eles ficavam orando em voz alta nas esquinas, nas praças, jejuava, mostrava ao povo que jejuava para que outras pessoas vissem e dizer, olha, esse é um verdadeiro israelita, né? Um homem devoto a Deus, olha lá. Mas quando Jesus Cristo ia curar alguém que estava doente no sábado, eles repreendiam, falando aí, não pode curar essa pessoa. É lícito fazer o bem ou o mal, né? No sábado, conforme Jesus Cristo perguntava para eles. Então olha só que discrepância, né, que havia ali. A pessoa tinha a aparência de religiosidade, mas elas eram impiedosas para com o sofrimento das outras pessoas. Então a gente tem que ser sensível ao sofrimento das outras pessoas. Não só isso, aliviar realmente o sofrimento das outras pessoas. Tá bom? Procurar meios de ajudar essas pessoas. Então, conforme diz Tiago aqui, né? Não sejamos somente ouvinte, mas praticante da palavra. Isso é muito triste quando a gente vê muita gente se juntando em torno de Ezequiel para ouvir a palavra, mas eles continuavam nas suas abominações, na sua avareza, conforme o versículo compartilha aqui. Que possamos então colocar em prática aquilo que nós aprendemos, ajudar o próximo. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.